Por que que nós começamos essa ministração com dinâmicas práticas? Porque o casamento tem muito mais a ver com aquilo que você faz do que só com aquilo que você fala, seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Aleluia! O casamento tem mais a ver com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. João diz: filhinhos, não amemos só de palavra, mas de ações, com atitudes. O que você faz fala tão alto que às vezes não dá para ouvir o que você diz. Então às vezes o que você diz é uma coisa, mas o que você faz é outra. Então que o Senhor possa nos alinhar no coração dele e que muito mais do que falar nós possamos fazer. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor, em Cristo e na comunhão do Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos conceda a graça de mergulharmos nos mistérios do reino, na compreensão, ó Deus, da Tua vontade sobre a vida de homens e mulheres que se comprometeram em casamento. Espírito Santo, tenha liberdade, fale e continue falando ao nosso coração, para que possamos em Ti construir uma vida boa, perfeita e agradável, para o louvor da glória, da graça do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Você pode tomar o teu assento. E eu gostava de começar a minha ministração nessa noite, dizendo que assim como Jesus não ousou dizer qualquer palavra sem antes anunciar o reino de Deus, nós também, neste culto de casais, não podemos falar o que quer que seja sem antes anunciarmos a essência e a razão da nossa existência, que é o reino de Deus e a sua justiça. Até porque Jesus não tinha outra mensagem. O reino era a única mensagem que Jesus tinha para anunciar. A boa notícia. Então, Jesus, Ele cura. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele prega várias parábolas, mas a essência de tudo que Ele fez e falou era o reino. Então, no reino, pelo reino e para o reino é que nós devemos construir, edificar os nossos casamentos. É importante nós entendermos que o reino de Deus não é um conceito religioso, antes uma realidade viva. O reino de Deus é o poder do amor de Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito. Quero repetir: o reino de Deus é o poder do amor de Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito. O reino é a harmonia original sendo restaurada. O céu é infiltrado nas estruturas da terra quando o reino vem em primeiro lugar. Por isso, Jesus não veio anunciar uma nova religião. Por isso, Jesus, Ele não faz encontros isolados de casais. Você não vai encontrar Jesus só com os casais. Não, Ele tinha uma única mensagem, que era o reino, e Ele fez questão de dizer, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E dentre a lista das demais coisas, o casamento é a primeira delas. Não existe casamento se não estamos buscando em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus. A boa notícia do reino não é apenas para tocar a tua alma,
mas é para redimir todas as dimensões da nossa vida. Ele, o reino, é pessoal e coletivo, espiritual e material, eterno e histórico. A vida humana, criada por Deus, se manifesta em basicamente 10 dimensões. E em todas elas o reino dos céus precisa ser implementada. Dentre as 10 dimensões, hoje nós vamos falar da vida conjugal e da vida familiar. Ou seja, é importante nós entendermos que se não implementarmos o reino de Deus no nosso casamento, na nossa vida conjugal, então não há o que possamos fazer pelo casamento. Entendamos, o reino de Deus precisa começar no nosso lar. Se o reino não começar no nosso lar, ele jamais vai se manifestar em nossa igreja. A transformação que não vivemos em casa não acontece na sociedade. Satanás, ele vem atacando a família desde o Gênesis. A primeira guerra que aconteceu não foi no vale. A primeira guerra que aconteceu não foi com armas. A primeira guerra que aconteceu foi Satanás guerreando contra o casamento. Porque tudo depende do nosso casamento. A igreja depende dos casamentos. A sociedade que nós vivemos hoje depende do casamento. Eu vejo sociólogos, politólogos, filósofos falando dos problemas da nossa sociedade, mas eles ignoram o problema real das nossas sociedades. É o casamento sem Deus. Casamentos que começam no civil, eu tenho dito em Angola, com muita facilidade terminam no criminal. E temos visto, as notícias estão recheadas disso. Entendamos, o lar é o primeiro território do reino. Antes de Deus construir templos, Ele formou uma família. A igreja não é anterior ao casamento. A primeira batalha, como eu já disse, ela aconteceu no Éden contra uma família. Por isso Satanás continua atacando casamentos. Porque se Satanás destrói casamentos, ele destrói a igreja. Se Satanás destrói a igreja, ele destrói culturas. E se destrói culturas, ele destrói nações. Mas tudo começa no casamento. Amém? Você está vivo? Está aí? Está comigo? Então me ajuda. Se eu falar amém, você fala amém. Lá em Angola é assim. Aleluia. Amém. Isso, glória a Deus. Então é importante hoje nós derrubarmos algumas ilusões que o nosso mundo vem construindo. A primeira ilusão é a ilusão do dinheiro. Fala para tua esposa, a primeira ilusão, mulher, é a ilusão do dinheiro. Hoje existe uma falsa ideia de que tudo que um casal precisa para ser feliz e ter a sua aliança renovada dia após dia é dinheiro. Acredita-se nisso. Então o homem sai em busca de dinheiro por um canto, a mulher por outro canto, e acabam se perdendo nessa jornada na busca de dinheiro. E é dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. E conseguimos até algum dinheirinho no final do mês, mas não conseguimos desfrutar, porque estamos cansados demais, ocupados demais para começar mais um mês para adquirir dinheiro. E começamos a dar desculpa que os nossos filhos precisam estudar do melhor colégio, eles precisam da melhor mochila, da melhor bolsa, dos melhores tênis. É tudo mentira. Eu não sei você, mas eu estudei debaixo de uma árvore, o ensino de base todo. Eu nem sabia que existia salas de aula. Mas hoje, você pode me colocar diante de qualquer doutor. A gente vai conversar de tu para tu. Não sou menos inteligente porque fiz o ensino de base numa das escolas que era debaixo de árvore na minha nação, não. Também fiz mestrado, não fiz doutoramento porque tinha que voltar para casa na missão. Então, a desculpa de que o meu filho precisa estudar na escola mais cara da cidade é só uma desculpa. Eles não precisam. Criança nem sabe o valor das coisas. Nós é que super valorizamos as coisas. E por quê? Porque é uma desculpa para buscarmos mais dinheiro. E o dinheiro tem trago felicidade.
os casamentos não terminam em divórcio porque tem dinheiro? Pura mentira. O dinheiro é apenas uma bela de uma ilusão. Com o dinheiro, os casais podem comprar a melhor cama, mas não compram sono. E às vezes, o dinheiro é o maior motivo de ficarmos madrugadas e madrugadas em claro. Com dinheiro, os casais podem comprar relógios caros, mas não conseguem comprar tempo. Não conseguem. Com dinheiro, conseguem comprar o quê? Remédios, mas não compram saúde emocional, porque essa nenhum consultório vende, nenhum hospital vende. Se prejudicamos a saúde um do outro por conta do dinheiro, vamos ter bastante tarja preta. Mas saúde, nenhuma. Então é uma ilusão a ideia de que precisamos de dinheiro. Por quê? Porque por conta de dinheiro, às vezes perdemos a oportunidade de compreender que o maior presente na vida da nossa esposa somos nós. E não é mais uma bolsa, não é mais um carro, não é mais um celular. Não, não, não. Você, homem, é o maior presente na vida da sua esposa. Aleluia. E se você não se percebe assim, então você quer cobrir. E quando você não se percebe como o maior presente, e não percebe a tua esposa como o maior presente de Deus na tua vida, então você busca dinheiro para cobrir esse vazio que você está gerando. E quando nós não somos um presente um para o outro, então compramos presentes dessa terra, mas não conseguimos de jeito nenhum comprar perdão, porque só há perdão quando nós somos presente um do outro. Se você não é presente do teu esposo, ou você não é presente da tua esposa, então nenhum dinheiro do mundo será suficiente para gerar um casamento feliz. Dinheiro é importante sim, e muito importante, mas só é bênção na vida de quem está a viver o propósito de Deus. Longe do propósito de Deus, dinheiro vai matar vocês, vai roubar vocês e vai destruir vocês. Então, meu irmão, eu sei que você quer dar a melhor condição de vida para tua esposa. Deixa eu te contar um segredo. A melhor condição de vida para tua esposa é só um sorriso teu e não custa dinheiro nenhum. A melhor condição de vida para tua esposa é um abraço carinhoso, e isso também não custa dinheiro nenhum. E a segunda ilusão é o romantismo. Pastor, como assim que o romantismo também pode ser uma ilusão? É verdade. Todo casal que pensa que tudo o que precisa é ser mais romântico também está errado. Por quê, pastor? O romantismo sem o reino é teatro. O homem que é romântico, mas não foi transformado pelo poder do amor de Cristo Jesus, ele só está a atuar. Ele compra flor, porque na cartilha do romantismo tem que comprar flores. Ele abre a porta do carro porque tem gente vendo e eu quero que eles vejam que eu estou tratando bem essa pessoa. Então eu abro a porta do carro. Eu dou chocolate. Por quê? Porque na cartilha do romantismo está que tem que dar chocolate. E no dia dos namorados, eu levo para sair porque, cara, ela vai me atazanar o ano inteiro. Então é melhor fazer alguma coisa, porque senão essa mulher vai me matar. Então sai obrigado, mas sai. É romântico? É romântico, cara. Vai acusar ele que não é romântico, dá flor, dá chocolate e joga na tua cara. Você é ingrata. Eu dou chocolate, dou flor, eu levo para sair, você não agradece. Você vê que tem um romantismo, mas não tem um coração transformado. Então é importante a gente entender que a ilusão do dinheiro, a ilusão do romantismo, sem o reino de Deus transformando nosso coração e mente, são só isso, meras ilusões. E a última ilusão que eu quero derrubar convosco no dia de hoje é a ilusão do sexo. Tem aqueles que dizem que se tiver um bom sexo, tem tudo. É mentira. Como dizia o meu professor, se vai casar só por sexo, contrata uma profissional que vai valer o investimento. Não é verdade.
Sexo nenhum segura casamento. Que casamento foi segurado por sexo? Até porque sexo é mais espiritual do que a gente imagina. E quem está casado com mulher sabe. Mulher, se não estiver bem espiritualmente, meu irmão, é um tronco que você está abraçando e tentando fazer alguma coisa. Mulher, se não estiver bem emocionalmente, meu irmão, se você pode beijar a porta, é a mesma coisa. Mulher tem que estar bem emocionalmente, espiritualmente. Aí, meu irmão, é nas asas do Espírito. Não, você que está casado com mulher crente sabe. Por isso, se é só o sexo pelo sexo, cara, você devia ter contratado uma profissional. Então é importante a gente eliminar a ilusão de que o bom sexo também segura casamento. Nós não viemos da África para falar como você deve fazer sexo com a tua mulher, não, cara. Por favor, desculpa, tem gente casada há mais tempo que nós aqui. Eu não vim da África para falar que você tem que dar florzinha. Não, não precisa. Se o cara é transformado pelo poder do Evangelho, ele sabe que está casado com uma rainha. E ele cuida da mulher como rainha. Você sabe que a coisa ficou boa para mim agora, né? O mundo, ele quer vender uma imagem de casamento sem Deus. Mas não existe nenhuma estrutura que se mantenha fora do reino de Deus. Por isso é que no Evangelho, segundo escreveu João, João vai falar de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Sem Jesus, casamento não existe. Romance não existe. Porque sem amor real não existe romance nenhum. Sexo pode até existir, mas amor, isso não tem. Por isso é que nós temos nessa sociedade, e vamos falar da igreja também, mulheres que estão casadas há 10, 15, 20, 30 anos e contam o orgasmo nos dedos da mão. Por quê? Por que não tem orgasmo no casamento? Não é falta de técnica. Porque o que vendem de curso sobre técnicas para atingir 7, 6 orgasmos no mesmo dia, não está escrito. A internet é o que mais tem. A indústria da Playboy vende por isso. Monte de pornografia. E tem casais na igreja pensando assim, vamos assistir esse negócio, esse lixo, desculpa falar, para melhorar a nossa sexualidade. Não, não vai melhorar. Que sexualidade vai melhorar porque você está dando lugar ao diabo? Nenhuma. Entenda uma coisa, Satanás, ele vem lutando pelo casamento contra o casamento desde o Éden. E Satanás não tem medo de casais com muito dinheiro. Satanás não tem medo. Satanás não tem medo de casais românticos. Não tem medo. Satanás não tem medo de casais com bom sexo. Não tem medo. Satanás tem medo de casais firmados na rocha. Satanás tem medo de casais que vivem no reino, pelo reino e para o reino. Aleluia! Casais que estão matriculados na escola do Espírito, que entendem que o casamento deles não é físico, é espiritual. Aleluia! Que entendem. E você pode dizer, pastor, você fica falando essas coisas de boca para fora. Não, meu irmão, eu estou vivendo o meu segundo melhor casamento. Como assim, pastor? O meu segundo casamento. Me casei há 12 anos. E há 2 anos me casei de novo com a mesma mulher. E daqui a 3 anos vou me casar de novo com essa mulher. De 5 em 5 anos eu vou casar, cara. Sabe por quê? Porque quando você vive o reino de Deus, então você é bem-aventurado. Você é
feliz. Só que bem-aventurado não significa só feliz, significa plenamente feliz, ou feliz de um jeito que o mundo não pode entender. Quando nós chegamos em Angola, os casais que vinham na nossa igreja, eles pensavam que a gente estava atuando. Eles falavam assim, uma hora eles vão parar, é muito grude. Não, uma hora eles vão parar, é toda hora junto, toda hora de risadinha, de beijinho, de abracinho. Não, nenhum casal é assim, mas nós somos. E não é mérito meu, não é porque eu li Kama Sutra, não é porque eu li os 10 passos do casamento feliz, não. É porque o reino de Deus tomou a minha vida, transformou a minha mente, transformou o meu interior. E aí sim, me fez um romântico incorrigível, não por esforço. Quando a minha esposa chega, hoje ela, coitada, né? Quando ela sai com as nossas filhas na igreja, ela fica esperando que alguém vai abrir a porta do carro para ela, porque o maridão não está. Mas a minha esposa é proibida de abrir a porta do carro. Essas mãos têm que me acariciar, não é ficar abrindo porta não. Então, cara, ela não vai abrir porta, quem vai abrir sou eu. Mas por quê, pastor? Porque você é romântico? Não. Porque o homem do reino entende que liderar é servir. Liderar não é chefiar. O homem do reino entende que o maior é aquele que serve. O reino transforma machos em homens. O macho é aquele que quer fazer o quê? Ser o chefão do crime em casa. O homem não. O homem é aquele que matou o macho. E dia após dia é feito a imagem conforme a semelhança de Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que foi sacerdote. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção. Homem, você precisa assumir a tua posição de sacerdote. Não admita que a tua mulher ore mais que você, isso é brincadeira, cara. Você está lá dormindo, e a mulher na intercessão no fogo, acorda, cara. Toma veneno de rato, cara, mas você não pode deixar tua mulher orar mais que você, meu irmão. Não, de jeito nenhum. Homem, deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Homem, só é homem quando chega diante de Deus e fala assim, Senhor, aqui está a minha família. E chega diante da família e diz, família, aqui está o meu Deus. Você é homem. O resto é macho. Macho igual cachorro, também tem macho. Cavalo é macho. Tudo macho. Agora homem é sacerdote. Tem a preocupação primeira, não de buscar dinheiro, mas é de buscar a presença de Deus para o seu lar. Aleluia! Tua preocupação primeira não pode ser conseguir dinheiro, porque se você buscar primeiro o reino de Deus, Deus vai mandar dinheiro. Se você buscar primeiro o dinheiro, até o pouco que você tem, Deus vai tirar. Já ouviu aquela história? Estava indo tudo bem. Veio para a igreja, chorava aqui, que dava para abastecer os banheiros de tanta lágrima. O Senhor faz na vida do camarada, a primeira coisa que ele faz é o quê? Assumir, abandonar. Já não tem mais tempo para orar, está muito ocupado para trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa, levanta a tua mão comigo assim. Assim, posição de receber, só os homens. Não vou falar das mulheres não, a pastora está aqui. Só os homens, levanta isso, posição de receber. Agora ora comigo, Senhor Jesus, se eu buscar primeiro o dinheiro e não o teu reino, até o pouco que tenho, pode levar, Senhor. Eu não mereço, eu sou desgraçado, se não busco em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Amém. Você que orou. Oração foi tua. Não adianta me acusar que o cara vem da África para ferrar com a gente. Não, cada um orou com a própria boca. Eu assumo minha oração, assume a tua. Começa por aí.
Que a partir de hoje o Senhor te faça muito pobre se você não orar, cara. Miserável, mano. Você vende o carro se você não tiver compromisso de oração. Que você vende até o sapato se você não tiver compromisso com o estudo da palavra. Porque homem é aquele que chega diante da família e em todo jantar e almoço ele rememora a última ceia. E na última ceia, antes do partir do pão, houve o partir do corpo de Cristo Jesus. A palavra foi ministrada antes do pão ser repartido. Então, homem, entenda que todo jantar, todo almoço seja uma memória da ceia. Ministre Cristo antes de se empanturrar com carne e tambaqui e tomar Coca-Cola, cara. Ministra Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora olha para tua esposa. Fala, mulher, a coisa está feia. Fala para ela, fala, mulher, a coisa está feia. Porque se eu já orava, agora eu vou orar mais. Se eu já estudava a palavra, agora eu vou estudar mais. E o pior é que daqui de cima eu estou vendo uns camaradas que não estão falando para a mulher. A mulher que está falando para ele. É para você falar para a mulher. Fala, agora fala. Estou olhando todo mundo, cara. Fala, mulher, se eu já orava, eu vou orar mais. Se eu já estudava a palavra, eu vou estudar mais. O meu dinheiro, a partir de hoje é teu. Pode falar, fala isso aí, se você é homem. Se é homem vai falar, se é macho não vai. Fala aí, fala, mulher, a partir de hoje, o meu dinheiro é teu. Agora coloca a mão no ombro da tua mulher desse jeito assim, vai, coloca a mão. Eu profetizo, fala sobre a tua vida, a mesma unção da mulher de Provérbios 31. Que a nossa riqueza na tua mão multiplique. Aleluia. Porque a gente não vai jogar dinheiro na vossa mão para jogar fora, não. Mulher, vai ler Provérbios 31, é trampo. Antes do marido acordar, ela já acordou. Nunca leu Provérbio 31? Mulher virtuosa, quem achará? Ninguém. Só Deus que dá. Agora, mulher virtual, tá cheio. Mulher virtuosa não tem, mas mulher virtual é o que mais tem. Cara, quer ser feliz? Seja como eu. Eu nem conta bancária tenho. Eu não sei se esse negócio é o quê. Quem tem conta bancária é minha mulher. Quem tem cartão é minha mulher, tudo. E em Angola, como o homem morre primeiro, já estou garantido que não vai dar problema depois de ir para o tribunal, é a família. Não, cara, está tudo no nome da minha mulher, eu não tenho preocupação nenhuma. Uma vez eu falando sobre isso, um cara me falou assim, e se você separar? Eu falei, não vai dar tempo de reivindicar os bens, porque a minha oração tem sido, Senhor, se um dia tentar deixar essa mulher, me mata na tentativa. Pode matar, porque não serve para ser crente, não serve para ser gente, não serve para ser nada. Então, agora, nós vamos juntos, e prioridade da pastora agora, porque depois nós vamos sentar para falar um pouquinho sobre os princípios do reino sobre os quais devemos basear a nossa aliança de casamento. Amém? Esses princípios que nos farão o quê? Prósperos, românticos e com uma vida conjugal ou sexual que só Jesus na causa.
Aleluia. Amém. Amém? Como é que está a temperatura aí? Diga para o seu amor, como é que está a temperatura? Você está conseguindo entender? Fala para ele, pergunta, está conseguindo entender? Pergunta se está conseguindo entender. O texto da nossa leitura é Mateus 4,17. E a palavra arrependei-vos significa mudem de direção. Mudem de direção. A palavra arrependimento, ela traz uma conotação de mudança de ideia. Eu estava a ir de maneira errada, então eu mudo de ideia, eu me arrependo e então eu recuo. Não é? Eu recuo. Estás também conectado com metanoia. O que Deus está nos proporcionar nesta noite? Uma oportunidade de mudar de ideia, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudar, de recuar nas coisas erradas que estamos a ser e a fazer, para então começarmos a acertar. Porque não adianta você ser um homem incrível lá fora, uma mulher incrível lá fora, se dentro da tua família você é um fracasso. É por isso que estamos acostumados a ouvir que nenhum sucesso externo pode superar o fracasso interno. Nenhum sucesso, pessoal, lá fora, público, pode superar um fracasso familiar. Então, o que é que nós precisamos compreender dentro dessa questão? Nós nos perdemos da essência do ser homem e da essência do ser mulher. Hoje em dia, tem muita mulher que não sabe o que é ser mulher. Ser mulher é muito mais do que usar um vestido. Ser mulher é muito mais do que ter cabelo na cabeça. Ser mulher é muito mais do que pintar a unha. Existe a essência do ser mulher na palavra de Deus, porque quem nos criou foi o próprio Senhor, e nós precisamos entender o que é isso, porque uma mulher que não sabe o que é ser mulher, vai dar vida cara para o seu marido, como nós sempre dizemos, né? O seu marido será obrigado a comer o pão que o diabo amassou. Uma mulher que não sabe ser mulher, ela não saberá o tempo certo de ser uma namorada, o tempo certo de ser uma noiva, o tempo certo de ser uma esposa, o que é ser uma esposa, o que não é ser uma esposa. Então ela vai improvisar, só que o improviso faz parte da lei da sobrevivência. Tem muito homem que não sabe o que é ser homem. Ser homem também é muito mais do que apenas usar uma calça. É muito mais do que sair de manhã para ir trabalhar e trazer. Então é importante que nós possamos entender, afinal, o que é ser homem, afinal, o que é ser mulher. E quando nós olhamos para a palavra de Deus lá no jardim, lá no Éden, lá na criação, o próprio Deus deu as responsabilidades do homem e as responsabilidades da mulher. E quando cada um se movimenta cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, não tem como não completar o outro. O que é que muitas vezes nós fazemos? Queremos ser completados e não nos esforçamos para completar o outro. Então o que é que nós sempre dizemos? Ele não me agrada, ele não faz isso por mim, ele não se esforça por mim, é por mim, é por mim. Comece se esforçando por ele e com certeza absoluta haverá também uma disposição para fazê-lo. Outra coisa importante, a omissão de Adão gerou um declínio e maximizou a desgraça familiar. Quando Eva chega e diz assim, toma desse fruto e come, Adão sabia que fruto se tratava. Sabia ou não sabia a igreja? Sabia. Mas nós não vemos Adão dizendo, Eva, está errado, eu vou orar primeiro, eu vou perguntar para Deus, se Ele confirmar no meu coração, então eu vou comer. Ele simplesmente pega no fruto e come. Ele foi omisso, então maximizou a desgraça que veio para a família. Então o que é importante? Eu quero hoje fazer um apelo de maneira pública, porque muito mais do que os casais representados aqui, tem as famílias, tem os pais, tem os líderes, os sacerdotes. Seja ousado, e quando você ouvir da parte de Deus, tenha coragem de repreender a tua esposa com amor, com respeito, com educação. Mas é importante que o homem saiba liderar a sua casa, e isso passa pela liderança do coração da sua esposa. Só que o que é importante entendermos? Nós temos facilidade de honrar um homem que honra a Deus.
temos facilidade de sermos lideradas por um homem que é liderado por Deus, porque Efésios nos mostra, o cabeça do homem é Cristo. É muito complicado ser liderado por um homem que não tem Cristo como cabeça, porque ele se manda, e muitas vezes é cabeça dura, é complicado. Mas ao mesmo tempo também tem muita mulher que é masculina. Ela quer ser o homem, ela quer mandar, ela quer fazer. Observe essa característica em Eva. Ela chega, entrega o fruto e pronto, ele é obrigado a comer. Então ele não a repreende, ele não ora, ele não busca, ele não se posiciona, ele não reclama, ele simplesmente pega e faz. Em que área você tem sido omisso? Nós, como esposas, também temos muitas vezes a arte de ajudar os nossos maridos a serem omissos. Sabemos que ele está a mentir, mas nós não contrariamos. Isso não está certo, isso está errado. Sabemos que ele está a roubar alguma coisa com relação aos princípios da palavra. Sabemos que ele não está a ser íntegro, está a ser incorreto. Mas ainda assim, nós fazemos vista grossa, fingimos que não estamos a ver. Então fazemos o quê? Maximizamos o declínio para a nossa casa. É importante que alguém se coloque na brecha e entenda. Nós queremos a vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus precisa ser estabelecida. Nós estamos a ver uma geração de casais buscando muitas coisas. Nunca se viu sexy shops tão recheados com tanta coisa para apimentar a relação. Nunca se viu tantos casamentos em declínios. Nunca se viu tanta coisa terrível nas famílias. Hoje nós precisamos entender que o que torna uma nação forte são famílias fortes, e famílias fortes são feitas por casais fortes, pais e mães posicionados no reino de Deus e que implementam os valores do reino de Deus na família. Aleluia. Hoje nós vemos muitos filhos mandando nos pais, porque os pais não sabem dizer não, porque as mães não sabem dizer não. Então nós precisamos entender: qual foi a última vez que você se posicionou para orar e jejuar pela tua esposa? Qual foi a última vez que você se posicionou pela última vez para orar pelo seu marido? Mas você lembra da última vez que você reclamou dele? Porque muitas vezes fazemos uma grande lista de reclamações. O meu marido não fez, o meu marido não fez, o meu marido deixou de fazer, ele não. Ei! É muito você nessa relação. Morra para que Cristo cresça. Porque nós estamos a ver muitas vezes pessoas do mundo que casaram 50 mil vezes, divorciaram e agora começam a dar mentoria sobre casamento. Quem lhes confere autoridade para nos ensinar como cuidar das nossas famílias? Nós somos famílias do reino e só famílias do reino podem ministrar sobre nós, porque são pessoas que pagam preço. Aleluia. Tome cuidado com os casais que você segue, que não pagam preço no altar, só porque você acha bonitinho. Então são as pessoas que você coloca dentro da tua relação. Nós precisamos começar a compreender que o arquiteto da família é Deus. E se tem uma coisa que Satanás faz, é lutar contra a família. Porque quando tem uma família destruída, tem uma igreja que estava em ascensão sendo destruída, tem uma nação sendo destruída, tem um monte de coisa sendo destruído. E nós precisamos começar a entender, porque agora divórcio já não é mais palavrão. Todo dia, então vamos separar, então deixa, então eu vou para o outro lado, então você vai para o lado e eu vou para... Ei, ainda é até que a morte nos separe. Nos casais do reino ainda é até que a morte nos separe. Sim. Eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir do amor da minha vida. Eu vou lutar em oração, vou lutar em obediência, eu vou profetizar, eu vou declarar, mas eu não abro mão da minha bênção. Aleluia. Quando o pastor falou sobre a questão do dinheiro, nós precisamos nos lembrar de algo. Ganhar dinheiro não é problema. Ganhar dinheiro é bom, porque também tem um parênteses aqui muito importante, de homens que também não têm ambições saudáveis. Ele não ganha muito, mas também não ganha nada. O mesmo sofá que foi ganhado no chá de panela, ainda continua lá 10 anos depois. Acorda! A mesma comidinha, a mesma coisa. É toda vez a mesma padaria, toda vez aquele pão de batata, aquele pão. Compra também um pão de milho, compra também um pão de leite, compra também um outro tipo de pão. Nunca se come uma coisa diferente, é sempre aquela mesma coisa.
Ou talvez é tão interessante que nós precisamos também compreender que não tem problema ter ambições saudáveis, mas é muito complicado quando você percebe. É um homem que nunca leu um livro. As orações são sempre a mesma. Marido, vamos orar. Ora você, mulher. A tua oração é mais bonita que a minha. Marido, vai na igreja. Ai, vai você que hoje não dá, porque o meu time vai jogar. Só que enquanto o teu time da terra está jogando, o teu time familiar está perdendo. Porque enquanto você está atento no seu time da terra, Satanás está fazendo da sua vida um parquinho. Porque não tem na porta um sentinela guerreando e dizendo: aqui ninguém entra, na minha família ninguém toca. Ou talvez é você, mulher. Mulher, ora hoje, você não. Ora você, marido, você é o pai. Você é o pai, você é o pai. Te deram a oportunidade. Você recebe a oportunidade, ora a oportunidade e arrebenta, ora, profetiza. Que a nossa comida se misture com a bênção de Deus. Que aquela lasanha que nós fazemos se misture com uma profecia de que a nossa família será a mais feliz da terra, a mais guerreira da terra, a mais vitoriosa da terra, a mais vencedora da terra, a mais rica da terra. E que Deus vai usar a nossa família para transformar outras famílias. Na nossa família ninguém toca. Ramanagassorebraça. Aleluia. É preciso que nós possamos lutar por isso. Com relação à questão do romantismo, não compare, mulher, o teu marido com outro homem. Não compare o teu marido com o professor do cursinho. Não compare o teu marido com um personal trainer. Na academia você vê um tanquinho e em casa você vê aquela pança. E é isso que você tem falado e tem pensado, é pança. Que o Senhor te repreenda, arrependa-se. Saia do mundo da ilusão. Casamento não é para garoto. Casamento não é para criança. Casamento não é para gente egoísta. Casamento é para gente que entendeu que todos os dias eu tenho uma oportunidade de me converter de novo. Porque é isso que o casamento faz. Ele nos converte, ele nos torna em pessoas muito melhores. Melhora a sua cara quando for acordar. Dá um bom dia, é que ele não me deu, dá você. Qual foi a última vez que você lavou os pés da tua esposa, homem? Nunca na minha vida, deveria. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que você deve amá-la como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja. Sabe o que Jesus fez para a noiva? Representado nos seus discípulos, Jesus lavou os pés da noiva. Você a procura para fazer amor, mas você não percebe quanta poeira tem no pé dela, de tanto peso emocional que ela carrega. Você reclama que ela tem que estar sempre sorrindo, porque talvez as pessoas do trabalho, ou disso, da rua, das redes sociais estão sempre rindo. Só que a vida não é assim que funciona. Não tem como você sacar de onde você não deposita. Entendeu? Às vezes ele está falando assim, cada termo. Gente, dá vontade de agarrar ele e falar assim. Só de ele falar aqueles termos eu já fico, nossa, meu Deus. E todo dia eu aprendo algo com ele. É minha enciclopédia ambulante. Às vezes falaram, ô marido, aqui é assim. Ele fala, sim, mulher, é aqui, é aqui. Eu aprendo com meu marido. Meu marido é meu mestre. Todo dia ele me ensina alguma coisa. O que ele não me ensina falando, ele me ensina fazendo. Que privilégio. O meu esposo é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Porque eu conheço no dia bom, eu conheço no dia mau. E tanto no dia bom quanto no dia mau, a sua paixão por Jesus e pela nossa família e pela noiva de Cristo é a mesma. Nós precisamos começar a entender isso. Mas aplica-se a nós também. Mulher, qual foi a última vez que você lavou o pé do teu marido? Ou você só espera na porta para cobrar, e para cobrar, e para cobrar, e para cobrar, e cobra de novo? Ei, às vezes ele é um homem bom, só que você tem tanto, alguns detalhes assim, né? Que Deus te ajude. Que não sei quem te ensinou que marido é aquele cara que acerta sempre, que a primeira coisa que ele chega na porta é lembrar dele, das coisas que ele não fez, ao invés de você agradecer pelas coisas que ele fez. Das coisas que ele não trouxe, ao invés de agradecer pelas coisas que ele trouxe. Talvez você já viu até no seu Instagram aquelas mulheres que esperam ansiosas na porta, enquanto o marido chega e abre a porta e começam a dançar. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu fiz lá no hotel, quando chegamos lá, porque tinha o pastor Paulo e o pastor Jimmy, então tínhamos que esperar para estar sós. Qual foi a última vez que você esperou ele dançando? E colocou ele no chão e falou, espera, não faz nada. Lavou o pé dele. Deu comida na boca.
chamou ele de rei. Por mais baixo que ele esteja, por mais cabisbaixo, por mais cansado, ele vai se levantar e vai dizer: pela minha família vale a pena. Amanhã eu vou levantar de novo, eu vou lá, vou enfrentar todos os gigantes, porque a minha família merece o melhor. Aleluia. Casamento não é ilusão, é uma escola real. E ter um bom casamento custa caro. Você tem que investir tempo, tem que investir paciência, tem que investir caráter. Você tem que investir dinheiro também. Você tem que melhorar todos os dias. E então, finalizando esse momento, o Criador do sexo, queridos, é Deus. Aleluia. O Criador do sexo é Deus. Nós nos casamos puros, nos guardamos um para o outro. Nós somos da mesma tribo. E se tem uma coisa que eu louvo ao Senhor, é ter aprendido sobre isso com o meu marido. E o meu marido ter aprendido isso comigo. Mas existe algo muito interessante. Todas as vezes que nós temos alguma dúvida, a primeira coisa que fazemos é orar ao Senhor e então buscar um material saudável que possa nos ensinar aquilo que nós não sabemos ou aquilo que precisamos aprender. Onde é que está o erro? Muitos casais colocaram traição legal dentro dos casamentos. Aquele vídeo de pornografia. Sentar para se aquecer, sentar para apimentar, sentar para fazer isso. É tanta coisa que se apimenta hoje em dia. E quando um casal busca do mundo técnicas mundanas para apimentar a relação, algo está errado. Não traga o mundo para o seu quarto. Leve o fogo que está no seu quarto para o mundo. Amém. É diferente aqui. Quantas coisas esquisitas. E hoje, se hoje existem casais, talvez dentro da igreja, espero que isso aqui não exista aqui em Manaus. Aqui na íntima compaixão, então, Deus me livre. Mas lá fora, nós vemos casais que se dizem cristãos, fazendo swing dentro do casamento. Procurando tantas coisas para apimentar, com tanta curiosidade. Porque somos insaciáveis. É preciso que tenhamos equilíbrios. Existem limites na vida que não podem ser ultrapassados, que quando são ultrapassados se torna reversível voltar na mesma dimensão. Casamento não é algo físico, casamento é espiritual. Nós deveríamos pelo menos jejuar uma vez por semana pelo nosso casamento. Nós deveríamos ter pelo menos 10 minutos orando juntos por dia. Nós deveríamos profetizar e declarar todos os dias a presença do Senhor na nossa família. Eu preciso terminar lembrando mais uma vez. Quando o pastor diz, por exemplo, se você quer uma mulher para fazer sexo, você deveria procurar uma profissional. Claro, falando de uma maneira irônica. Mas muitos homens chegam dentro do casamento com algumas ilusões. Ela olha para a esposa e procura um modelo de mulher que não existe ali. Ela quer que a mulher faça malabarismos estranhos, esquisitos. E isso é egoísta, não faz sentido. É pecado, não é santo. Nós precisamos purificar a nossa família, a nossa casa. Porque eu creio que nenhum produto de sexy shop, nem sei bem como é que se fala esse negócio, apimenta a relação de um casal sem Deus. Amém. Qual posição que vai agradar um homem? Mulheres, olhem para mim. Qual posição que vai agradar um homem quando o seu coração é amargurado? Quando o seu coração é sem Deus? Quando o seu coração é ingrato? Que posição pode apimentar uma relação? Que creminho? Que temperatura da água? Que claridade da luz? Que tipo de música? O que pode apimentar uma relação que não chama Deus para ser o centro? Se o criador do casamento, o arquiteto do casamento é o próprio Deus, nós deixamos de pedir opinião a Deus. Precisamos nos arrepender e voltar a pedir opinião a Deus sobre os nossos casamentos, sobre os nossos maridos, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, porque quem manda no nosso casamento deve ser Deus. Quem manda na nossa família deve ser Deus. E isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Para todos. Por exemplo, os 3 altares do casamento. Nós precisamos compreender. Tanto o altar, esse altar, sustenta um casamento. Um culto juntos faz toda a diferença para o começo de uma semana. Um casal que veio junto é maravilhoso. É diferenciado e começa a semana junto.
O tempo de mesa. Na nossa família, quando uma pessoa vai para a mesa com o telefone, paga a multa. E os nossos filhos já sabem. Se em algum momento um de nós, naquela correria, chega com o telefone na mesa, eles já ficam olhando para nós. Nós temos 4 filhos. Eles já ficam olhando para nós e já dizem: a mamãe vai pagar multa, o papá vai pagar multa. Porque nós estamos indo para a mesa com os telefones. Nós estamos trazendo o estresse de lá fora para a nossa mesa. O estresse de lá fora para todos os lugares. E o último altar, que é o quarto. Tudo que nós fazemos no quarto determina a atmosfera do nosso casamento. O tom de conversa, o tipo de comportamento, o tipo de postura. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos nos arrepender e ter a humildade de perceber o que é que precisa mudar para que nós tenhamos a oportunidade de recuar e então trazer o céu para a nossa família. Amém? Glória a Deus. Quero pedir o auxílio do time que está na frente aqui para distribuir, então, aquela avaliação. Por favor, me ajudem a distribuir rápido. Vamos juntos fazer uma avaliação no nosso casamento. Então, tem 10 áreas que são essenciais na vida de todo homem e toda mulher, de Deus, que então decidiu caminhar junto. Então, vamos distribuir. Vão passar para vocês uma folha e vão passar para vocês uma caneta também. Vocês vão conversar um pouquinho, vão conversar com verdade. Precisa haver sinceridade para que vocês façam uma avaliação real de como anda o vosso casamento segundo o padrão do reino. Porque dinheiro você já viu que não é padrão. E quero te lembrar, Deus não é um Deus da escassez. Deus não tem problema com falta de dinheiro. Deus tem problema com falta de propósito. Tenha propósito e Deus vai mandar recurso. Tenha recurso sem propósito, é miséria na certa. Então não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Receba, leiam juntos e façam uma avaliação então do vosso casamento. Vou pedir uma música de fundo. Nós temos aqui, obrigado. Pedir uma música de fundo enquanto os casais recebem a avaliação. Lá fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim e poder te dizer que eu sempre. Todos receberam? Tem alguém que ainda não recebeu? Tá ok? Tá passar aqui na última fileira, ainda não receberam também? Vão receber todos. Amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo, que eu te amo. Eu já explico direitinho como é que vocês vão fazer. Deixa só o povo receber todo. E aí você vai avaliar segundo a palavra como anda o vosso casamento. E já pode ir preparando as canetas também. Se você já tem canetas na bolsa, já prepare. Se você não tem, peça também aos irmãos que estão a distribuir as folhas. Meu coração não pôde esconder, não, que Todos já receberam? Amém. Então este aqui é um diagnóstico das 10 áreas do casamento.
Nós usamos esse diagnóstico no treinamento de casais que nós damos. E aqui eu quero te lembrar que essa noite não vai resolver todos os problemas do teu casamento. Pode ser o primeiro passo, mas não é de jeito nenhum o último. E outra coisa importantíssima: nós não viemos aqui resolver os problemas do teu casamento. Aqui, cada um está casado com a sua mulher, graças a Deus. Cada um vai ter que lidar com as suas problemáticas. Então você tem que assumir responsabilidade e decidir caminhar no reino, pelo reino e para o reino. E esse diagnóstico vai ajudar vocês a avaliarem onde têm falhado, onde têm pecado. E então, se arrepender vai ser o caminho. Veja, você tem aqui, primeiro texto: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 13, 5. E aqui tem uma escala. E aqui tem, primeiro, restauração urgente. Segundo, a relação está enfraquecida e com conflito. Terceiro, estável, mas sem crescimento. Quarto, saudável e crescente. Quinto, plenamente frutífera. Você já vai entender como é que você vai chegar à conclusão que o teu casamento ou está no 1 ou está no 5. Ou está em algum meio aí da escala. Então vamos lá. Tem os princípios ou as dimensões. A primeira é o amor. A essência do relacionamento. Pergunta-chave: sentimos e expressamos amor de forma criativa, constante e altruísta? E aqui tem alguns indicadores. Estes aqui não são todos. Tem casais com peculiaridades na demonstração do amor um pelo outro. Mas eu citei aqui alguns exemplos: gestos de carinho, tempo de qualidade, serviço mútuo, perdão e encorajamento. Então são 5. E aqui do lado tem a avaliação: 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem, por exemplo, gesto de carinho, marca 1. Tempo de qualidade, já são 2. Serviço mútuo, 3. Perdão, 4. Então, encorajamento, 5. Ok, então vocês fecharam bem essa primeira dimensão. E aí vão para a segunda e vão conversando, certo? Bora lá. Todo mundo entendeu a dinâmica? Podemos começar? Tem gente que já está a fazer. Maravilha. Bora. Então, vocês têm 10 minutinhos para conversar sobre. 15 tá bom? Tá bom. 10 é muito? Não, deixa para todos. Para tudo. Ok. 10 minutos.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Se tiver algum casal com dificuldade, levante a mãozinha. Nós vamos aí ao encontro para explicar alguma coisa, talvez que passou rápido, não entendeu. Tem alguém que quer levantar a mão? Nós vamos até aí. Pode já ir colocando as notas e sinalizando. Tem alguém que levantou a mão que não entendeu? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. 4 minutinhos, 4 minutos. Terminamos? Ainda não? Opa! Tem casais ainda fazendo. Temos 4 minutos. Mas se você não terminar, homem, não se preocupe. Eis a oportunidade para levá-la para jantar e fazer essa avaliação à luz de velas. Aleluia. Então, mulher, não tenha pressa. Eis aí um pretexto para sair. Quantas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que antes se foram e os
foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante ao Cordeiro uma canção. E os anjos, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu povo canta. O Senhor Rei dos Reis é criação. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Acabou. Agora, o matemático da relação vai pegar a calculadora e calcular, né? Aí vocês vão ver. No primeiro, se são 5, ok, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Se não chegar a 50, então aqui embaixo tem a interpretação geral, ou a leitura de diagnóstico. Então, de 41 a 50, casamento sólido e frutífero, diretriz pastoral, manter ritmo espiritual, servir como mentores de outros casais. De 31 a 40, casamento estável, fortalecer as áreas mais frágeis com devocionais direcionados. De 21 a 30, casamento vulnerável, buscar acompanhamento pastoral e práticas semanais espirituais. De 10 a 20, casamento em risco, iniciar restauração intensiva com a liderança espiritual. Então, vocês vão calcular e vão ter uma nota. Calcula aí. Já? Já está calculado? Então, perfeito. Se está calculado, então nós vamos abdicar um pouquinho dessa avaliação, porque a intenção não é que você compartilhe ela conosco ainda. A intenção é que nós compartilhemos contigo agora uma palavra para encerrar esse tempo. E vocês precisam entender que casamentos perfeitos não existem. Existem casamentos reais. E casamentos reais, com certeza, têm uma ou outra área que é um ponto a melhorar. Não é um erro ainda, se vocês sabem que é um ponto a melhorar e vão trabalhar para melhorá-lo. Mas se torna um problema quando, mesmo tendo consciência, vocês ignoram as melhorias que o vosso relacionamento precisa. Então, olha, nossa nota está entre 10 a 20. Tem solução? Tem. Cristo Jesus é verdadeiramente a solução de todos os problemas no relacionamento. Então agora, nós queremos convidar você a acessar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, porque aqui está o mapa que vai nos conduzir a um casamento de excelência, ou seja, o conjunto de princípios e valores que vão nos auxiliar na construção de um casamento bom, perfeito e agradável. Evangelho segundo escreveu Mateus.
E eu quero ajudar os casais que não têm Bíblia. E nós queremos inclusive presentear alguns casais aqui com Bíblia. Amém? Um casal está sem Bíblia aí? Pode levantar bem a mão. Está sem Bíblia? Glória a Deus. Ah, não, quem deixou em casa não. Quem está sem Bíblia para a gente presentear? Glória a Deus. Mas tem celular? Você deixa o celular aqui, a gente vende, compramos Bíblia para você e devolvemos troco tranquilo, amém? Glória a Deus. Agora você vai abrir tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ou podemos começar do versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então aqui está o mapa da felicidade e é o primeiro sermão de Cristo Jesus. Jesus ele começa falando sobre felicidade. E para que alcancemos felicidade em todas as dimensões da nossa vida, o primeiro princípio é a humildade. A humildade é o princípio do amor, é o princípio da justiça, é o princípio da verdade. Sem humildade não há vida, sem humildade não há casamento. E o que é humildade? Humildade não é se rebaixar. Humildade é entender como casal que não somos nada sem Deus. Não podemos fazer nada sem Deus e não podemos ter nada sem a bênção de Deus. Todo casal que entende que a pluralidade do casamento envolve Deus como aquele que sela a aliança, então entendeu o que é humildade. E o casal que é humilde, eles conseguem entender verdadeiramente que se não fosse a graça de Deus, nada seriam. Eles entendem que foi a graça que os uniu. E se foi a graça que os uniu, é a graça que os sustenta. Se foi a graça que os uniu, é o amor que vai permear o casamento, que vai curar as feridas. E se foi a graça que os uniu e o amor que cura eles, então a verdade será parte desse relacionamento. Então é importante que os casais nessa noite entendam: o vosso casamento não é nada sem Deus. Isso é humildade. E é importante que você também, como homem, entenda: eu não sou nada sem Deus. Ser humilde não é se rebaixar, porque às vezes parece que você tem que ser humilde, parece que você tem que ser o tapete onde todo mundo vai passar. Não, antes pelo contrário. Ser humilde é você entender quem você é no reino de Deus. Você entender que você é filho. E como filho você é detentor de 3 investiduras: sacerdote, profeta e rei. Isso é ser humilde. É você entender quem você é no reino. Quando vocês têm esse entendimento como casal, de quem cada um é no reino, quem os dois são na unidade, então vocês são um casal forte. Mais do que entender quem somos no reino, é importante entendermos aonde devemos estar como casal. Porque ser humilde é ser quem Deus te criou para ser, entender que sem Ele você não é nada, sem Ele você não pode fazer nada. Ou seja, como casais, não vamos nos meter em nenhuma empreitada sem a bênção clara da parte de Deus.
Não vamos. Mas é uma grande oportunidade. Não precisamos de oportunidades. Precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Quem precisa de oportunidade, de sorte, de um grande favor, é quem não anda segundo a vontade de Deus. Quando andamos segundo a vontade de Deus, não fazemos nada sem termos paz. Que a paz de Deus seja árbitro no vosso lar. E mulheres, entendam, o cabeça do lar é o marido. Em poucas palavras, naquilo que vocês vão fazer, a última palavra é mesmo dele. Pastor, é complicado, porque o meu marido não busca o Senhor ainda. Sim, então você precisa ser a pessoa de oração, que vai fazer com que o mesmo Deus que dobra o coração de reis, dobre o coração do teu marido. Não saia na luta, não saia enfrentando. Eu é que sou a espiritual no lar, então você tem que me ouvir. Minha irmã, batalha perdida. Homem tem força, e se você reage com força, então ele está no campo dele de conforto. Então é importante que nós, como casais no reino, entendamos. Sem Deus não somos nada, sem Deus não podemos fazer nada, e sem Deus não podemos ter nada. Não podemos ter nada. E tudo que temos que não veio de Deus, vai servir para a nossa ruína. Pastora? A segunda bem-aventurança tem a ver com chorar. E chorar é conosco mesmo. Mulheres, estamos vivas aqui, estamos posicionadas. Algumas já conhecem o grito das destemidas. Eu quero ensaiar com vocês aqui rapidamente, porque quando o negócio aqui aquecer nos próximos minutos, eu já vou gritar destemidas e vocês me ajudam. Os homens também têm o grito deles e o pastor já vai fazer em seguida. Destemidas, então nós respondemos: fortes, unidas e corajosas. Aleluia. Está na representação de Josué, capítulo 1, versículo 6. Destemidas. Para um ensaio meia boca tá bom. Mas podemos melhorar. Podemos ou não podemos? Destemidas. Nós podemos chorar, mas como eu aprendi com meu marido, até a tua lágrima tem que ter propósito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não chore para fazer chantagem. Não chore para ser notada. Não chore sem propósito. Se você vai chorar, que a tua lágrima tenha propósito. Chore em oração, chore em jejum, chore de alegria, de preferência. Chore porque dói, ok? Mas não chore de maneira inapropriada. Porque um choro sem propósito mais cria problemas do que resolve. É importante nesse momento entendermos que Deus não espera que sejamos máquinas espirituais. Deus sabe, somos seres humanos, temos debilidades, temos falhas, mas temos a possibilidade de nos arrependermos. Então aqui o Senhor nos lembra que no nosso casamento deve ter espaço para arrependimento e perdão. Então, havendo pecado, havendo erro, que o arrependimento tome o casal e haja liberação de perdão. Então, primeiro, humildade. Segundo, somos seres humanos, temos fraquezas, mas chore com propósito. Não chore sem propósito nenhum. E o mais importante, havendo erro, falha, pecado, vocês têm a possibilidade de perdoar um ao outro. Então, se tem amor, o perdão tem que fazer parte. Senão, o amor é enfraquecido. Muitos casais acabam se enfraquecendo porque não há espaço para erro. Mas nós somos humanos. Nós vamos errar. Nós vamos falhar. Você pode ser o homem mais incrível entre nós aqui, mas você ainda é ser humano. E o ser humano ainda falha, ainda erra. A maior parte dos casamentos que nós
temos acompanhado, que estão em crise, é porque eles deixaram de se perceber como seres humanos e começaram a se perceber como anjos. Não há lugar para erro. O casamento tem que ter esse espaço para errar. A minha esposa, ela é incrível, mas ela é falha. A minha esposa é incrível, mas ela peca. Então eu sou o cara que está na intercessão por ela, para que o Senhor a livre do mal e da tentação, e também sou a pessoa que, se ela falhar, eu devo estar aqui pronto para liberar perdão. E por que chorar? Porque perdoar dói. Perdoar não é fácil. E tem toda aquela conversa, quem perdoa não esquece. É verdade, perdoar não é esquecer. Mas também se liberou perdão. Mulheres, tem uma frase vossa que é mais mortal que qualquer veneno. Eu avisei. Se perdoou, esquece isso. Não tem o eu avisei. Perdoou? Perdoou. Vamos conversar de forma saudável, mas o eu avisei já era. Mulheres, tenham paciência com os vossos maridos. Não é fácil sermos os homens e termos a responsabilidade de conduzir a nossa família. Não é brincadeira. Parece fácil ele ser o cabeça do lar, né? Parece que, ele é o cabeça. É a coisa mais terrível do mundo. Em 2019, eu tomei uma decisão que quase matou toda a nossa família. Como cabeça do lar, nós morávamos em Curitiba. E no final de 2019 começou a pandemia, transição para 2020. Eu tirei a nossa família de Curitiba e levei para São José do Rio Preto. Por uma grande oportunidade. Lá a pandemia começou, eu estava trabalhando na construção civil e eu peguei Covid. No meio aí da piazada que estava nas obras. Eu levei Covid para casa. Deu tudo errado naquele ano na minha vida. Eu tinha aberto mão do doutoramento para ir lá trabalhar em obras e fazer dinheiro. Até fiz a oração de Jacó: Senhor, se me abençoares, certamente te darei o dízimo. Nem esperei confirmação. E levei toda a minha família nesse risco. Dava dor olhar para mim. Se a minha esposa não fosse uma mulher que no meio do meu choro me dissesse assim: amor, você não vai acertar sempre, mas quando você errar, tenha uma certeza, eu estou contigo. Isso me deu vida. Eu consegui levantar, porque a minha esposa não ficou criticando. Eu avisei, você é cabeça dura, teimoso que nem mula, complicado como porta. Se a minha esposa fizesse isso, provavelmente ou o nosso casamento teria terminado, ou eu teria apanhado um AVC. Porque eu já estava com todas as condições criadas. Mas a minha esposa viu o meu choro e ela se compadeceu. Ela me consolou. Porque ela sabe que eu não sou perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, por favor. Spurgeon, ele tem uma frase muito linda. Ele diz assim: a melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Aleluia. Se nós transformarmos esse princípio numa verdade, será prazeroso chorar junto. Não tem nada melhor do que você saber que você tem um ombro amigo para chorar, que você tem alguém que te escuta, alguém que valoriza esse momento de vulnerabilidade, alguém que ouve o que você fala, que entende o teu coração, seja o marido para com a esposa, ou seja a esposa para com o marido. E onde tem a lágrima do arrependimento, onde tem a humildade como fundamento, sempre existe restauração. Aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. A mansidão não é ser bobo. Ser manso não é ser besta. O manso é aquele que tem domínio próprio, na verdade. É aquele que tem força suficiente para derrubar, mas controle superior para não agir na carne. Então, o homem manso é aquele que ele pode falar mais que as mulheres e falar do jeito que fere. Mas mulheres, sabiam que nós escolhemos não falar para não acabar com o nosso casamento? Porque parece que os homens não falam, né? Parece que o homem só sabe ouvir. Mas é bom que a gente não fale.
Às vezes falo para a pastora, cara, muitos deveriam fazer como eu faço. E a pastora fica brava comigo. Quanto mais terrível é a situação e eu não tenho solução, mais rápido eu pego no sono. Eu inclusive falo para a pastora, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. Cara, às vezes falar não vai ajudar, mano. Você já falou, explicou, mano, dorme. Dorme, porque daqui a pouco vai virar um negócio que você vai se arrepender. Isso é mansidão. Porque, cara, na lei, amanhã quem vai ter que pedir perdão é você, homem. Mas como assim, pastor? Você não é o cabeça? Quem vai protagonizar a restauração é você. Quem vai protagonizar a reconciliação é você. Então, cara, fala pouco. Porque tudo que você falar será usado contra você. Não é verdade? Mulher não esquece, mano. Eu às vezes estou conversando com a pastora, ela fala assim, em 2000 e sei lá quanto, quando você estava com aquela camisa, eu falo, mano, eu nem tinha uma roupa cintinha assim. Mulher não esquece. Então, cara, economiza. Não fala, mano. E mulher, se ele tiver calado, facilita. Não fica pensando, você tinha que falar alguma coisa. Não, calma. Ele está sendo manso, mas não é besta. Amém. Ele está fazendo um recuo estratégico. Falar demais, para quê? Desnecessário. É desnecessário. E muitas das vezes nós somos aqueles que perdem esse domínio próprio. E estou falando para os homens, agora em especial. Cara, você perde o domínio próprio, fala o que não deveria, vai te levar a fazer o que não deverias fazer e vai te colocar numa posição que você não deveria estar. Numa posição de um cara que perde a autoridade pelo que falou e confirma essa perca de autoridade pelo que fez depois. Porque um erro leva ao outro, um abismo convida outro abismo. Então, é extremamente importante que nós, homens, mantenhamos a posição. Cara, se está complicado, pede, amor, vamos descansar um bocado e vamos acordar daqui a pouco. Tem vezes que eu dormi 15 minutos e quando eu acordei, o Senhor iluminou a minha mente de um jeito incrível. E quando eu acordei, tudo que eu falei, amor, me perdoa. Me perdoa, vai voltar a acontecer. A mulher até pode falar, não é só pedir perdão, é mudar. Cara, segura. Fala nada não. Destemida. Não estão gritando. Não vamos deixar, já esqueceram. Mulher, nós destemidas, fortes, unidas. Gente, quanto mais calmos eles ficam, mais nervosos a gente fica. Quem é casada com fleumático aí? A gente quer, não é, a gente dá sentença. Outra coisa, enquanto eles dormem, e o meu marido consegue dormir 15 minutos mesmo. Ele fala, peraí, já só dormi um pouquinho, daqui a pouco. Ele consegue dormir 15 minutos. Só que nós não pegamos no sono. Porque o coração fica como, mulheres? Tem mais alguém aqui que pega como eu? Aleluia. Destemidas. E de fato elas não dormem, ou a minha esposa pelo menos não dorme. E a minha esposa sempre diz que eu sou o quê? Fleumático. Me ajuda, vai, me diagnostica. É fleumático. Fleumático. Mas eu não acredito colérico. nessas... Fleumático, colérico. Eu não acredito nessas classificações. Eu acho que isso tudo aí é história. Mas a minha esposa acredita que eu sou fleumático, colérico. Por quê? E você, homem, vai concordar comigo. Cara, tem hora que dá vontade de ser sanguíneo e sair partindo tudo. Não tem. Mas é nessa hora que você liga o botão do fleumático. Você se encolhe. Se você começar a quebrar, você não vai parar de quebrar. Isso é mansidão. Não é falta de força. É usar a força a teu favor. Isso é que é mansidão. Então, sabedoria é isso. É você usar a tua própria força a teu favor. Porque não é que não dá vontade de responder também, de sair explicando também. Mas, cara, seja manso, que você vai herdar
a terra. Seja manso, que você não vai perder a vez, não vai perder a oportunidade de, na hora de reconciliar, ser a voz de comando da reconciliação. Então, muitas áreas do nosso casamento estão em falta, como a comunicação, por exemplo, porque falta quê? Mansidão. Não havendo mansidão, não terá comunicação. Todo mundo quer falar, ninguém escuta, todo mundo interrompendo, fazendo sarcasmo, né? A outra está falando, nossa, meu Deus do céu. Cara, cala a boca, mano, desculpa falar assim, fica calmo. Deixa ela falar e depois você ouve de novo, porque ela tem mais coisa para falar. E se ela quiser falar de novo, você ouve de novo. Por isso, se tem noivos aqui, tem casal de noivos, aleluia. Meu irmão, vocês que são noivos, não, você está enrolando a mulher há muito tempo, agora já você tem que acertar o casamento. Estou falando noivo, você já está morando com a menina. Se você está noivo aqui, eu quero te dar um conselho. Testa a voz dela. Se você tem a capacidade de ouvir ela por mais de 5 horas, se não tiver, não casa não. Estou avisando, mano. E testa numa vigília, de preferência. Passa a noite ouvindo ela, se no dia seguinte você ainda amar ela, cara, casa. Eu amo a voz da minha esposa, de forma que eu posso ouvi-la horas e horas, ela repetindo o mesmo assunto 50 vezes. Eu tenho paciência de ouvir de novo, porque eu amo a voz dela. E ela não sabe, mas quanto mais ela fala, mais eu me acalmo. Não é verdade, eu gosto de ouvir ela falar, ela vai falando, eu vou me acalmando. E o grito dos leões, agora vocês vão entender porque que em Angola, os leões eles precisam gritar isso todos os dias. É o nosso grito de guerra. Nós dizemos leões, eles dizem força, só que com sabedoria e atitude. Aleluia. Então, leões eles têm força, sim, mas tem que ter força para usar. Tem que ter sabedoria, para usar a força. E tem que ter a atitude correta para que o momento de sabedoria não pareça um momento de fraqueza. Então nós dizemos leões e todos respondem força, sabedoria e atitude. Vamos testar? Vamos mostrar que a gente aprendeu melhor que elas. Leões. Cara, tem que ser com o ritmo. Força, sabedoria e atitude. Tenha calma, seja manso, amém? Não tenha pressa, não. Aleluia. Vamos testar de novo. Leões. Nada contra as mulheres, mas está melhor. Próxima bem-aventurança, meu amor. Eu me lembro de uma vez que... E aí já vamos com a fome e sede de justiça. Que eu estava com muita fome e sede de justiça. E é muito interessante que a justiça no casamento você não busca para vocês. Geralmente você busca para quem? Para mim. Eu estou certa, é a minha opinião. E aí fica assim os dois a lutarem como se tivessem a lutar em times diferentes. Só que nós estamos a lutar no mesmo time. Podemos repetir isso? 1, 2, 3. Nós lutamos pelo mesmo time. 1, 2, 3. Nós lutamos pelo mesmo time. Mas no momento que as coisas estão um pouco mais acaloradas, não parece que cada um pertence ao time. Parece que somos adversários, parece que estamos a lutar um com o outro, parece que é a minha razão, é a minha justiça, é a minha vontade, é o meu querer. Me lembro de uma brincadeirinha que uma vez fizemos, dissemos assim, amor, numa próxima vez, quando tiver aquele momento de uma conversa um pouco acalorada, vamos orar pela nossa briga? Como seria mais ou menos essa oração? Deus, nós vamos brigar agora! Nos inspira, Senhor. Nos dê palavras que ferem, que machucam, para a gente ficar uns 3 dias sem conversar. Não seria mais ou menos assim, orar por uma briga? Seria ou não seria, gente? Seria. Só que isso faz sentido? Não. Não faz. O que nós precisamos entender com essa bem-aventurança? Quando você for buscar justiça, como uma pessoa que se move no reino, busque a justiça no plural, porque no casamento não existe singular.
No casamento é para nós, a justiça é para nós, a fartura é para nós, a bem-aventurança é para nós, a vitória é para nós. Então, quando você fizer isso, por ser uma pessoa com sede e fome de justiça, será tão poderoso que você não vai parecer estar a lutar contra a pessoa que você ama, mas você vai se ver lutando para nós, para a nossa vitória. Me lembro também de uma vez que eu disse, marido, não sei o que aconteceu, estávamos a falar e como ele disse, geralmente eu sou a pessoa que fala um pouquinho mais, não é? E aí tal, só que naquele dia ele começou e fez toda uma explanação, falou, eu fui ouvir, Eu estava tão tomada com a vontade de justiça para nós, que naquele dia eu disse assim, eu não vou falar nada. E de repente, você não vai falar nada? Não. Não vai dar a tua opinião? Eu disse, não, a tua já está bom, fechou para nós, está ótimo, está ok. Não é estranho? Mas assim só está bom. Ele olhou para mim, eu acho que ele pensou que eu estava tramando alguma coisa. Eu olhei para ele e disse, amor, não, está tudo certo. Fiquei com medo de dormir, gente. Não, você fica com medo de dormir, cara, não é normal. Não, se você é normal, você não dorme. Eu fiquei, um olho aberto, outro fechado, mano. Mas ela não falou. Ficava de 1 em 1 minuto. Você tá bem? Tô, amor. Tá tudo tranquilo? Você quer fazer alguma coisa especial? Não, amor, tá tudo certo. Aí eu pensei, nossa, que estratégia maravilhosa. Porque de alguma maneira é como se eu estivesse... Só que o que eu queria? O que foi a minha blindagem? Eu queria a vitória para nós. Eu não queria ganhar o debate. Eu não queria ter razão. Eu queria ser feliz. E aqui, essa bem-aventurança é interessante. Já viu alguém ficar de barriga cheia só de assistir os outros comendo? Já viu? Não, né? Para você ficar de barriga cheia, tem que fazer o quê? Tem que comer. Então essa bem-aventurança, ela nos lembra que o que tem fome e sede de justiça não deve observar os outros fazendo justiça. É ele que tem que ser a pessoa justa. Essa bem-aventurança nos lembra que a responsabilidade de fazer justiça é nossa. De ser a pessoa justa, a pessoa correta, a pessoa reta em todo momento. A responsabilidade não é do outro. Porque esperar e exigir do outro justiça é muito fácil. Difícil é sermos nós a fazer justiça e olhar para a justiça que fizemos, não segundo a nossa vontade, porque senão seria a justiça com as próprias mãos, mas segundo a vontade de Deus, olhar para aquilo e estar satisfeito, porque justiça foi feita. Aleluia! Nós vamos encerrar com a bem-aventurança da misericórdia, porque já se faz tarde, né? É isso? Podemos encerrar com a misericórdia e as demais é tarefa para a vossa próxima saída. A bem-aventurança da misericórdia, ela é muito importante porque a palavra misericórdia, quando nós estudamos ela, principalmente do latim, é muito linda. Do latim, misericórdia é miseres cardia, ou dor no coração, pela condição de necessidade do outro. Olha que lindo, você ter dor no coração, pela condição da tua esposa. Se é de pecado, se é de erro, se é de falta, se é de fragilidade, mas você ter dor no coração. E essa dor no coração é muito parecida à dor daqueles que já jogaram futebol descalço e bateram o dedo grandão do pé na pedra. Quem já? Sabe aquela dor que dá no coração? É essa a ideia de misericórdia. E ninguém sente aquela dor e deixa por isso mesmo. A pessoa que sente aquela dor faz o quê? Busca meios de acabar com a dor. Então o misericordioso é esse camarada que tem dor no coração pela condição do outro, a ponto de não ficar parado, de se mover e correr atrás para que aquela dor que a outra pessoa está sentindo cesse. E o mais interessante, o misericordioso deveria ser o ofendido, deveria ser o lesado,
mas ele escolhe fazer alguma coisa para que a outra pessoa não continue sofrendo a dor que está sofrendo. Então é necessário que no nosso casamento esses princípios sejam parte. E esses princípios, eu só prego eles, porque não importa o tempo de casamento que você tem, você precisa deles. Se são 50, se são 10, se são 12, se são 20 anos. Então eu quero pedir perdão àqueles que estão aqui casados há mais tempo que nós, que não queremos passar a nossa experiência de vida. Queremos passar princípios eternos que são úteis e essenciais para qualquer casamento. A humildade é imprescindível para um casamento saudável. Não importa quantos anos você tenha, amanhã você tem que ser humilde de novo. Chorar, ter fragilidades, não importa quanto tempo de casamento. Essas fragilidades fazem parte do ser humano. Quando o Senhor nos conceder um corpo glorificado, aí sim, não seremos mais frágeis. Ser manso, é necessário. Não importa se é 50, se é 40 anos. Ter fome e sede de justiça também. E fazer justiça. E se alegrar por ter feito justiça. É igual a pastora. Eu é que fiquei atrás dela. Sinceramente, naquele dia eu não dormi. Eu fiquei falando, cara, mas será que ela vai dormir normal assim? Nada, não vai revidar, não vai falar nada. Eu é que fiquei preocupado. Olha, ela ficou contente porque fez justiça. E eu é que estava todo me justificando. Um sermão do monte na minha mulher. Ela fala assim, está bem, amor. Eu acho que é isso, você está certo. Eu falei, como assim? Do nada. Mas ela fez justiça, estava em paz. Eu que queria justiça com as próprias mãos, ou com a própria justificativa, é que fiquei sem paz. Seja misericordioso. Tenha dor no coração pela condição da tua esposa, tenha dor no coração pela condição do teu esposo, e com certeza a nota vai ser de 50 nessa avaliação para cima. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. E nós queremos orar. Nós queremos orar por alguns casais, queremos orar por você. E nesse momento, enquanto nós oramos, a misericórdia, que a misericórdia te leve a ser o maior intercessor do amor da sua vida. Amém. Eu quero que libere aquele fundo musicalzinho aí, tá bom? Ou o pianista, agora já pode subir aqui também. Que a misericórdia nos leve a ser o maior intercessor. Muitas vezes nós temos facilidade de dizer, olha, ore pelo meu marido, ore pelos meus filhos. Mas não peça a oração se você mesmo também não se colocou nesse lugar, né, nessa responsabilidade de orar pelo seu marido. Eu sempre digo lá na igreja, a maior intercessora do meu homem sou eu. A maior intercessora do meu marido sou eu. Pode me faltar muita coisa, mas não me faltará intercessão pela vida do meu marido, pela vida dos meus filhos. E ele a mesma coisa. Às vezes existem momentos em que só a mão do nosso marido sobre a nossa cabeça, sobre o coração, sobre o lugar onde dói, a dizer, levanta, mulher. Vai ficar tudo bem, você é guerreira, você é destemida, você é ousada, você consegue. É tudo o que nós precisamos, é a melhor profecia. Porque nós olhamos para os nossos maridos como aqueles que pastoreiam e conduzem o nosso coração e lideram a nossa vida. E por último, a misericórdia, ela nos ajuda a perdoar. Por mais perfeitos que os nossos maridos sejam, precisamos diferenciar essência de comportamento. A essência é incrível, pode ser incrível, mas às vezes o comportamento não será tão perfeito quanto nós gostaríamos. Então, nesse momento, seja misericordiosa. Muito mais do que teu marido, é teu irmão em Cristo. Então, que a misericórdia nos ajude a perdoar. Um perdão misericordioso. Ele não busca razão para mim. Ele se coloca no lugar de quem olha com olhar de compaixão e faz alguma coisa. A misericórdia não é pena. A misericórdia, ela observa e se coloca como solução. A pena olha e murmura. A misericórdia olha e age. Jesus disse, eu tenho compaixão dessa gente.
e que nós sejamos como Cristo, cheias de misericórdia para com os nossos maridos, para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com a nossa nação, para com a nossa igreja, para que então o Senhor possa nos usar para ser e fazer a diferença. Amém. Então vocês que estão aqui nessa noite entendem que precisam continuar a melhorar, precisam de ajuda, precisam que o vosso casamento seja consagrado no altar do Senhor, depositado no altar do Senhor, porque talvez a nota da avaliação que vocês fizeram está muito baixa, ou talvez a nota esteja boa, mas vocês querem que a gente ore por vocês, declare bênçãos dos seus sobre a vossa vida. Então queremos convidar vocês como casal a virem aqui para frente e nós queremos orar pela vossa vida para encerrarmos esse tempo em Cristo Jesus. Se você está afastado do Senhor, se em algum momento durante toda essa ministração tem alguma coisa que você tem deixado a desejar um com o outro, nenhum casal que vem no altar sai sem nada. Sim, Porque o altar nos abastece. com certeza. O altar nos supre. O altar nos cura. O altar nos ajusta. O altar nos reinicia. E mais uma vez, enquanto vocês vão chegando, nós fizemos essa dinâmica no começo. Mas se em algum momento, nesse momento você é tocado, com um olhar de graça, de misericórdia, diante de tudo o que foi falado aqui, antes de receber essa oração, você quiser mais uma vez dizer: olha, marido, me perdoa por aquilo que eu falei. Sim. Eu não fui sábia, eu não fui educada, eu não fui carinhosa, eu tenho andado impaciente, eu tenho sido teimosa, eu não tenho ouvido a tua voz, eu tenho desrespeitado a sua autoridade. Antes de nós orarmos, se você quiser, olha no olho dele, peça perdão mais uma vez. E se for você, marido, pode fazer a mesma coisa. Olhar no olho dela e dizer: eu fui rude, eu fui grosso, eu fui mal educado, eu não cuidei do teu coração, eu não te pastoreei, eu não observei, eu não ouvi como deveria, eu fiquei mais atento no telefone do que ouvir o que você realmente estava dizendo. Eu estou ando tão impaciente, tão estressado. Em algum momento, diga alguma coisa, porque nós, enquanto casais, podemos curar a nossa casa ou adoecer a nossa casa. Com certeza. E talvez não seja pedido de perdão, talvez seja gratidão. Depois de ter ouvido a ministração, depois de ter lido a avaliação, talvez o que falte seja gratidão. Jesus. Se agradecer a tua esposa, ao teu esposo pela pessoa que tem sido. Aleluia. Entenda uma coisa: não existe oração para multiplicação. O que multiplica bênçãos no vosso lar é a gratidão. Quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, ele não fez uma poderosa oração de multiplicação. Ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou. Aleluia. Então que nessa hora você possa olhar para o céu e dizer: Pai, graças te dou pela vida da minha esposa, graças te dou pela vida do meu esposo. Que o Senhor multiplique sobre a vida dele amor. Que o Senhor multiplique sobre a vida dele justiça, força, humildade, coragem, sabedoria, atitude. Graças te dou. Seja grata, seja grato. E seja grata de forma profética. Aleluia. Talvez você ainda não vê tudo que está descrito naquela avaliação. Aleluia. Mas profetiza. Profetiza amor. Aleluia. Profetiza comunicação saudável. Aleluia. Profetiza misericórdia. Profetiza humildade. Profetiza. Aleluia. Diga: eu vejo nessa mulher uma mulher Yes. humilde, uma mulher mansa. Declara que você vê nela uma mulher misericordiosa. Aleluia. Essa é a hora, e já declara agradecendo, porque a fé Aleluia. não é o firme fundamento daquilo que já vemos, Yes. mas é daquilo que nós não conseguimos ver. Aleluia. Então declare profeticamente antes Em de nós nome orarmos de por Jesus, vocês. Em nome de Jesus. E se você não orava pela tua esposa, faça um compromisso no altar.
de se tornar o maior intercessor da tua esposa. Em nome de Eu Jesus. posso orar por vocês, Em eu posso nome orar de pela tua Jesus. esposa, mas a tua oração como cabeça do lar é sem igual. Então se comprometa, homem, mulher, se comprometa a ser intercessora. Essa oração cura um ao outro. Essa oração cura um ao outro. Sim. Nós nos curamos um ao outro quando oramos um pelo outro. Com certeza. O nosso amor é renovado, a nossa amizade é renovada, a nossa intimidade é renovada, a nossa paixão é renovada, o próprio fogo um para com o outro é renovado, o olhar, a contemplação são renovados, o respeito, a honra, a nobreza. Nós começamos a lutar não mais um com o outro, não mais um contra o outro, mas nos lembramos que o outro é nosso aliado, o outro é nosso melhor amigo, o outro é nosso irmão em Cristo, o outro é nosso intercessor. Nós vamos orar para que o Senhor derrame amor em nossos corações, e nós vamos orar juntos. Nós estaremos aqui intercedendo por vocês, mas vocês podem colocar a mão no coração um do outro e declarar plenitude de amor. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus amado, em Cristo Jesus, que haja o derramar de plenitude, de amor nesse lugar. Encha o coração dos homens e mulheres que estão aqui nessa noite de mais e mais e mais amor, que possam transbordar de amor, ó Deus, não um amor como do mundo, mas um amor sacrificial, um amor que tudo sofre, um amor que tudo suporta, um amor que caminha mais uma milha, ó Deus, que seja um amor que cuida no dia bom e que cuida no dia mau, que seja um amor que admira quando está tudo certo e quando a coisa não sai quando se esperava, que haja amor leal, que haja amor verdadeiro, ó Deus, por parte dos homens e mulheres que estão aqui, que os casamentos, ó Deus, sejam firmados no amor, o amor que criou o mundo, que cria e recria os casamentos, ó Deus, aqui nessa noite. Pai Todo-Poderoso, aqueles, ó Deus, que estão quase abandonando o lar, quase abandonando o casamento, que sejam restaurados nessa noite, que haja restauração, que haja renovo nessa noite. Pai Todo-Poderoso, que aqueles que estavam sem esperança encontrem esperança no teu altar. Existe novidade de vida todos os dias no teu altar. Pai Todo-Poderoso, então nós estamos aqui diante do teu altar, clamando, Rei da Glória, que haja derramar de sobrenaturalidade. Espírito Santo de Deus, traga do leito, Senhor, ó Deus, do mais alto, do caudal, Senhor, que vem do trono da graça de Deus, o fluir de amor sobre esse lugar, Rei da Glória. Renovo, Jesus. Derrame amor, Derrama, Jesus. derrame amor, Derrama, Jesus. derrame amor, Aquele olhar como na primeira vez. em nome de Jesus, Aquela direção como na primeira vez. em nome de Cristo, Aquele toque renovado como na primeira vez. em nome de Jesus, Aquele contemplar como na primeira vez. Sim. Como antes daquela traição, antes Sim. do problema, antes da briga, antes da situação do dinheiro, antes da questão da família, antes da enfermidade. Restaura, Senhor.